Começa agora a reunião da família da fé, na unidade do Espírito, sobre edificando no Evangelho de Cristo ressuscitado. Falando o mesmo, crendo no mesmo, em uma só fé, um mesmo pensar. Seguimos confessando que o nosso Deus é soberano. Abba, Pai. Declaramos sempre a cobertura angelical a nosso serviço. Abba, Pai. Eles me curam, me prosperam, eles me cuidam, me rodeiam. Exército celeste, sempre estão presentes. O que não convém, eles impedem, me introduzem na cena. Ainda que não os veja, sei que sempre estão aqui comigo. Eles me curam, me prosperam, eles me cuidam, me rodeiam, são exércitos celestes, sempre estão presentes. O que não convém, eles
luz renascenda, ainda que não os veja, sei que sempre estão aqui comigo. Declaro o anjo, ativo o anjo, uma coberta poderosa a meu serviço. Declaro o anjo, ativo o anjo, espíritos enviados a meu serviço. Declaro o anjo, ativo o anjo, é a coberta angelical a meu serviço. Eles sempre estão aqui comigo. Eles sempre estarão aqui comigo. E Deus falou a seu povo que a sua graça é a verdade. Abba, Pai. Hey! 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 Deus falou a seu povo, sua graça é a verdade. Oh, quão sábia é sua palavra, sua graça é a verdade. Deus falou a seu povo, sua graça é a verdade. Oh, quão sábia é sua palavra, sua graça é a verdade. Abra teu ouvido, povo santo, abra teu ouvido, a verdade. Teu coração aumenta agora. Deus falou hoje aqui. Deus falou hoje aqui. Ei! 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 Deus falou a seu povo, sua graça é a verdade. Oh, quão sábia é sua palavra, sua graça é a verdade. Deus falou a seu povo, sua graça é a verdade. Oh, quão sábia é sua palavra, sua graça é a verdade. Abra teu ouvido, povo santo, abra teu ouvido, a verdade. Teu coração aumenta agora. Deus falou hoje aqui. Deus falou hoje aqui. Deus falou hoje aqui. Diga comigo: Pai maravilhoso, te agradeço por me escolher e iluminar os olhos de meu entendimento. Hoje posso entender a tua boa vontade para cada um de nós. Obrigado, meu Pai, Jesus Cristo, Senhor de senhores. Te louvo, agradecido porque hoje posso reinar em vida através desse Evangelho. Abba, Pai!
Vamos falar a verdade sem religiosidade. O sistema religioso judaico-cristão e sua teologia te ensinaram que Mateus, Marcos, Lucas e João são os 4 evangelhos. Só que não. Evangelho é boa nova de salvação. Os 4 chamados evangelhos apresentam tão somente uma pequena parte da história da manifestação humana de Cristo em Jesus de Nazaré. Já ressuscitado, Cristo convoca Paulo e o leva ao paraíso. Lhe encomenda o verdadeiro evangelho, cujo conteúdo se encontra nas 14 cartas de Romanos a Hebreus. O próprio Paulo afirma: o glorioso evangelho do Deus bendito me foi confiado. A mim foi encomendado o evangelho da incircuncisão, ou do Espírito. Por meio do evangelho eu vos gerei em Cristo, portanto me imitem. Exatamente por isto Paulo afirmou: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Você crê nisto? A sinceridade do vosso amor. Na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, tem um conselho bem importante para que você caminhe em prosperidade. Veja. Segundo aos Coríntios 8:8. Não falo como quem manda, senão para pôr à prova, por meio do zelo de outros, a sinceridade do vosso amor. Semear não é uma ordem apostólica, mas um ato de amor. Deve ser praticado. Amar é muito mais um ato de agir do que simplesmente de falar. Verso 9. Porque já conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que por amor a vós se fez pobre, sendo rico, para que vós, com sua pobreza, fostes enriquecidos. Cristo não disse simplesmente que daria sua vida por nós. Ele deu. Um ato sincero de amor. Verso 10. E nisto dou o meu conselho, porque isto vos convém a vós, que começastes antes, não só a fazer, senão também a querer, desde o ano passado. Verso 11. Agora, pois, levai também a cabo o fazer, para que assim como estivestes prontos a querer, assim também estejais em cumprir, conforme ao que tenhais. Já pensou se aquele que diz que trará sua colheita prometer, prometer, prometer e não cumprir a promessa? Levar a cabo significa cumprir, agir, semear, para que a colheita também venha. Receba que a colheita virá e semeie agora em busca deste objetivo. Não deixe que as tribulações mude o teu humor, pois elas são leves e momentâneas. São importantes para te dar crescimento, te fazem viver
eterno peso de glória. Não vivas pelo que se vê, mas pelo que se crê. Tudo depende da maneira que você fala. Como viveremos a glória se não formos aprovados? Mantenha firme a tua confissão. Pois se sofremos com Ele, também com Ele reinaremos. Abra sua boca e confessa esta palavra. Ponha o teu anjo em tudo e não negue a Deus em nada. Viva os melhores dias da sua vida. Não vivas pelo que se vê, mas pelo que se crê. Tudo depende da maneira que você fala. Como viveremos a glória se não formos aprovados? Mantenha firme a tua confissão. Pois se sofremos com Ele, também com Ele reinaremos. Abra sua boca e confessa esta palavra. Ponha o teu anjo em tudo e não negue a Deus em nada. Viva os melhores dias da sua vida. Se sofremos com Ele, firme na confissão. Os melhores dias. Olá, abençoado, abençoada. Seja mais uma vez bem-vindo, bem-vinda à ministração da palavra do Evangelho da Graça, que certamente tem o poder de transformar e de renovar a sua mente. Vamos juntos, porque a minha mente também é renovada cada vez que eu compartilho essa palavra. O tema importantíssimo que eu vou levar até você é outro Jesus, outro Espírito e outro Evangelho. O tema está sendo discorrido a partir de agora em um texto base que está em 2 Coríntios 11, 2 a 6. Capítulo 11, versos 2 a 6. E Paulo diz assim: Zelo por vocês com zelo de Deus, pois vos desposei com um só esposo, para apresentar-vos como uma virgem pura a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente com sua astúcia enganou a Eva, vossos sentidos sejam de alguma maneira extraviados da sincera fidelidade a Cristo. Porque se vem alguém pregando a outro Jesus, diferente do que vos pregamos, ou se recebeis outro Espírito diferente do que recebestes, ou outro evangelho diferente do que aceitastes, vocês suportam.
E penso que em nada tenho sido inferior àqueles grandes apóstolos. Veja em que contexto está isso aqui. Pois ainda que seja rude ou tosco na palavra, não sou no conhecimento. Em tudo e por tudo vos temos demonstrado isso. Claramente, Paulo está se referindo aqui ao zelo, ao cuidado que, quando ele recebeu a revelação do Evangelho da Graça diretamente do Cristo ressuscitado, ele passou a ter para com a Igreja de Cristo, a que ele anteriormente perseguia, ainda nos tempos da lei. Paulo era um fariseu legalista, cumpridor da lei, mas era um completamente ignorante a respeito de qualquer coisa espiritual. Então, Paulo mostrou para a igreja que o zelo dele, a ocupação dele era apresentar para a igreja o Cristo depois da cruz, um esposo, não é? Porque até então todos giravam em torno de Jesus de Nazaré. Mas vamos seguir com a explanação do tema. Uma das maiores preocupações de Paulo não era apenas a perseguição ao Evangelho, mas ele estava ocupado também com a adulteração, com a perversão do Evangelho. Normalmente, aqueles que são adversários do Evangelho, eles usam estratégias, e uma delas é imitar a verdade através de não era bem assim que ele quis dizer. Então, Paulo apresenta o fato de que, assim como a serpente não negou a existência de Deus para Eva, mas a serpente, no caso, usada pelo diabo, ou sendo o próprio diabo, isso não importa, ela distorceu sua palavra. Também hoje existem outro Jesus, outro Espírito e outro Evangelho. Da mesma forma, aqueles que hoje tentam pregar a Bíblia de forma distorcida, eles usam, não é bem assim que a palavra está dizendo. A graça é uma coisa só, é simples, porém as pessoas hoje distorcem a verdade usando de estratégias. Então Paulo apresenta 3 falsificações como um grande perigo para a igreja, e a primeira é exatamente esta: outro Jesus. Paulo não fala de um Jesus com outro nome. O Jesus que Paulo apresenta para a igreja é o mesmo Jesus, o nome sobre todo nome, só que fazendo referência ao que ressuscitou e não ao que viveu 33 anos na terra, porque ele veio com essa finalidade para morrer na cruz e tirar o pecado, cumprir a lei e tirá-la do meio, não é? E tirar também o opositor da terra, tirar também Satanás da mente dos eleitos e tirar Satanás de um perseguidor dos eleitos, como perseguidor dos eleitos. Então, o Jesus pregado por Paulo é o Cristo que ressuscitou, e quando ele ressuscitou, ele justificou os seus filhos do pecado, livrou da escravidão da lei e passou a viver em nossos espíritos, em nossas mentes. Mas como é que surge o outro Jesus, então? Quando a pessoa é enganada por um sistema religioso que mantém essa pessoa servindo a Jesus de Nazaré por meio de obras religiosas da lei de Moisés, que Cristo cumpriu com sua vida, por 33 anos ele veio aqui para cumprir a lei de Moisés, e não para depois de cumprir, alguém precisar cumprir novamente. E ele decretou o fim dessa lei na cruz, como está descrito em Colossenses capítulo 2, versos 13 e 14, onde Paulo apresenta ali aos colossenses, e a nós também, a demonstração e a realidade de que aquilo que estava contra nós e que nos acusava, a lei de Moisés, Cristo cravou aquela acusação na cruz, como quem diz, está cumprido, ninguém mais acusa os meus filhos ali. O Cristo que ressuscitou e hoje vive para sempre, não é um Jesus que salva pela graça, mas que segue mantendo a lei em vigor. Então, o Jesus que salva pela graça está salvo e pronto. Você está salvo pela graça e está salvo para sempre. Não é salvo se cumprir novamente a lei. Não, está salvo e está salvo. Ok?
Também o Cristo que ressuscitou e hoje vive para sempre não é um Jesus terapeuta, que existe apenas para resolver problemas emocionais e materiais das pessoas, o que é muito comum nos púlpitos hoje em dia. Pastores, pregadores, líderes, tentando colocar Jesus como um pouco de terapia para as pessoas, não é só a palavra da graça, também tem que mesclar com alguma coisa. Não, o Cristo revelado a Paulo é aquele que disse: a minha graça te basta. Em 2 Coríntios 12:9, Paulo conta essa experiência de que ele pedia a Deus que tirasse o espinho na carne que ele tinha. E Deus falou várias vezes para ele: a minha graça te basta. Ou seja, a graça basta. O evangelho da graça basta. O evangelho depois da cruz é suficiente. O Cristo ressuscitado é suficiente. Então, outro Jesus não nos interessa. O que nos interessa é o Cristo que ressuscitou a partir da cruz. Outra coisa também que faz parte desse nosso tema de hoje é a informação de que há um outro Espírito. Não é um outro Espírito Santo. É um outro Espírito, um outro comportamento, uma outra forma de pensar que tenta adaptar o Espírito Santo a uma outra necessidade. Paulo disse: se vocês recebem outro Espírito, isso não vem de Deus, isso não vem do Evangelho. O Espírito Santo, ele sempre glorifica Cristo, porque ele é o próprio Cristo. João 16,14 fala sobre isso, né? Paulo afirmou aos mesmos coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 17, ele diz: aquele que se une ao Senhor é um Espírito com ele. Se eu estou unido ao Senhor e se o Senhor se uniu a mim, e hoje ele é a morada, ele mora em mim, porque eu sou o templo do Espírito Santo, se o Senhor está unido a mim e eu estou unido a ele, eu já tenho o Espírito dele em mim. Para que eu quero outro Espírito? Para que eu vou me comportar de outra forma? Porque esse Espírito que vive em mim, ele basta. Então, como é que a gente pode reconhecer esse outro Espírito e que não devemos receber? Quando a mensagem que nós acolhemos em nossa mente, ela produz, por exemplo, temor. Quando alguém vem e apresenta uma mensagem, seja bíblica, não importa, mostrando temor, ou que leva você a temer, isso é outro espírito. Quando esta mensagem também leva você a depender de sensações para ter uma experiência com Deus, sensações nada mais é do que uma experiência mística. Tem pessoas que, para terem uma experiência que elas gostam com Deus, elas precisam ouvir uma linda música que as faça chorar, uma mensagem que atinja o que ela está sentindo na alma naquele momento e que a faça chorar. Aí ela vai dizer: aquela mensagem me fez chorar, e por isso eu creio nela. E não é nada disso. Outro espírito também, ele vem com revelações falsas, revelações humanas. Ele vem através daquelas informações que os homens dizem que aqueles são ungidos de Deus para fazer algo especial na vida da pessoa, colocar a mão na cabeça, por exemplo. Outros vêm com uma mensagem que mostram que aquela pessoa tem um orgulho espiritual de ser o que ela é. Tudo isso é carne, né? Tudo isso é outro espírito. O Espírito Santo de Deus verdadeiro, aquele que está vivendo em mim e em você, que você é um filho de Deus, ele conduz você à dependência de Cristo, exclusivamente, e não à dependência de homens. As religiões hoje estão repletas de homens, vamos falar sobre isso daqui a pouco, de líderes famosos, que muitas vezes confundem a cabeça das pessoas. Mas há uma terceira parte deste estudo que fala a respeito de outro evangelho. Outro evangelho é o que existe no mundo hoje. Paulo disse, em 2 Coríntios, que nós lemos no início: outro evangelho que não abraçastes. O que Paulo levou aos coríntios e aos romanos e aos gálatas, aos efésios e a todas as suas igrejas, foi o verdadeiro evangelho que todos receberam
depois da cruz, depois que Cristo morreu e ressuscitou. O evangelho que hoje é representado pelas cartas que vão de Romanos até Hebreus. São 14 cartas que Paulo escreveu. Então, quando Paulo diz que eles não abraçaram aquele outro evangelho, ou que eles receberam um outro evangelho que, na verdade, no início eles não tinham abraçado, aqui está o centro da advertência. O outro Jesus produz também um outro espírito. O espírito que Jesus de Nazaré trouxe ao mundo não é o mesmo espírito que depois da cruz o Cristo ressuscitado trouxe ao mundo. Então, outro Jesus mais outro espírito é igual a outro evangelho. Hoje em dia o mundo está cheio de outro Jesus, de outro espírito e de outro evangelho. O evangelho de Paulo está resumido no seguinte texto de 1 Coríntios 15, 3 e 4. Cristo morreu por nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Você sabe o que é isso? Isso é o resumo absolutamente enxuto do que Paulo pregava. O que Paulo pregava? Cristo morreu por nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia. E o que importa para nós? Quando ele ressuscitou ao terceiro dia. É daí para frente que nos interessa. Porque quando ele ressuscita, então entra em cena o Cristo ressuscitado, chama Paulo ao paraíso, e aí começa a revelação do Evangelho depois da cruz. Então a salvação que Paulo apresenta é pela graça, mediante a fé e sem mérito humano. E tem que ser pela graça, porque se é por graça, já não é por obras. Do contrário, a graça não é graça. Se é por obras, não é por graça. Então, o evangelho que Paulo apresenta é o evangelho da graça pura, sem obras, sem mérito humano. Efésios 2, 8 e 9 declara a maior verdade. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Não é da fé do homem. Isto não de vós, mas é dom de Deus. É um dom. A fé da graça é um dom que Deus dá na tua mente para que você creia no que ele fez. Não é o dom que Deus te dá para você ter a sua fé e talvez um dia, quem sabe, você vai aceitar o que ele fez. Não. É a fé que ele imputa em você, na sua mente, para que você creia no que ele fez. Então, o que é que caracteriza o outro evangelho agora? Aquilo que está em Gálatas, capítulo 1, versos 6, 7 e 8. Paulo escreveu assim aos Gálatas: estou impactado, estou impressionado de que tão rapidamente vos afastastes daquele que vos chamou pela graça de Deus, pela graça de Cristo, para seguir um evangelho diferente. Aí está o problema, o evangelho diferente. Não que haja outro, Paulo afirma, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Querem desviar vocês do verdadeiro evangelho, que é o evangelho de Cristo. O evangelho não é Mateus, Marcos, Lucas e João. Ali não há evangelho. Em nenhum dos quatro há evangelho. Evangelho é boa nova de salvação. Boa nova de salvação, efetivamente, é quando Cristo morre e ressuscita e apresenta o evangelho verdadeiro, espiritual. Não é? Então, o verso 7 diz: não que haja outros, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas se até mesmo nós, Paulo disse, agora se eu, ou um anjo do céu, vos anunciar outro evangelho, Paulo disse, vamos considerar que um dia eu caia da graça e eu venho aqui e apresento outro evangelho para vocês. Diferente do que eu estou falando agora, que isso seja anátema. Que eu seja anátema. É isso que Paulo está dizendo. Por quê? Porque o outro evangelho, ele vai acrescentar alguma coisa diferente à obra de Cristo. Não tem jeito. Você pode ver todo o sistema religioso baseado na Bíblia, baseado em Jesus de Nazaré, que está aí.
né? Eles ensinam uma mescla de Jesus de Nazaré com o Cristo ressuscitado. Eles usam as cartas de Paulo na mesma importância que usam textos do Antigo Pacto, do Antigo Testamento. Então, é Cristo mais alguma coisa. É Cristo mais outra coisa. E isso chama-se perversão, por incrível que pareça. É um desvio da fé. Por exemplo, Cristo mais a lei. Não é Cristo mais lei, é Cristo sem lei. Este é o verdadeiro evangelho. Cristo mais rituais. Não é. Graça não é Cristo com mais rituais. É Cristo só. Rituais, não. Cristo mais sacrifícios humanos. Cristo mais sacrifícios humanos. Então, eu vivo no Espírito, creio em Cristo, recebi a palavra da graça de Cristo, mas eu tenho que dar o meu tudo, mas eu tenho que fazer vigília, mas eu tenho que fazer batismo em água, mas eu tenho que uma vez por mês, uma vez por semana, fazer Santa Ceia na igreja para lembrar o sacrifício de Cristo? Não. É Cristo e só. É Espírito, é espiritual. Eu não tenho que ficar com ordenanças da carne. Cristo mais méritos pessoais? Não. Não é eu. Não sou eu o importante. O importante é o sacrifício de Cristo. É o que Ele fez e já fez. Então, quando algo é acrescentado à cruz, a graça deixa de ser graça. Quando alguma coisa é acrescentada ao Evangelho depois da cruz, então deixa de ser graça e se torna uma graça mesclada. E graça mesclada é lei. Paulo diz que o problema começa quando alguém quer complicar as coisas. Paulo fala assim: estão afastando vocês da simplicidade que há em Cristo. Cristo é simples, a graça de Cristo é simples. A palavra simplicidade carrega a ideia de devoção pura, sincera, sem mistura. O Evangelho não é complicado. O homem complica o Evangelho. O Evangelho não é complicado, a religião complica o Evangelho. O Evangelho não é complicado. Os sistemas religiosos, as instituições é que complicam o Evangelho. E Cristo? Cristo complica? Não. Cristo simplifica. Paulo então entra no final, na sequência deste contexto, já falamos um pouquinho sobre isso, agora vamos falar um pouquinho mais demoradamente. Paulo entra em Gênesis. Ele volta lá no começo e mostra o que aconteceu lá. A estratégia que a serpente, a estratégia que o diabo usou para enganar Eva, não foi através da violência, foi através do engano. Através do outro, Jesus, do outro Espírito, do outro Evangelho, né? A serpente usou engano. Deus disse isso. Ela não disse, não, Deus não disse isso. Ela disse, mas tem mais uma coisa que ele não disse. Entendeu? Ela acrescentou dúvida, ela lançou uma dúvida na mente de Eva. Algo que era bacana, se fosse verdade. Ela distorceu a palavra. Ela ofereceu algo que era aparentemente melhor, mais interessante do que só aquilo que Deus tinha dito. Deus deu uma ordem. A serpente foi lá e falou assim, não, realmente Deus disse isso, mas dá para ser assim também, ó. O mesmo ocorre hoje. Muitas vezes o erro apresentado pelos líderes religiosos não vem negando a Cristo de cara. Muitas vezes a informação ela chega oferecendo uma versão melhorada de Cristo. Eles tentam melhorar. Tem gente hoje querendo melhorar a graça, melhorar a Bíblia, mas toda tentativa de melhorar aquilo que é perfeito produz corrupção. E claro, vai produzir imperfeição. Porque melhorar o perfeito, se é perfeito, não tem que ser melhorado. E a Bíblia, ela está aí de forma perfeita.
Em 2 Coríntios 11:6, Paulo declara algo muito importante. Ainda que seja rude, eu seja rude na palavra, entretanto não sou no conhecimento. Por que Paulo disse isso? Porque Corinto era uma congregação que estava no meio da filosofia grega. E naquele tempo da filosofia grega, havia muitos que falavam com muita eloquência, pregadores eloquentes, filósofos que falavam, oradores extraordinários que deixavam a sua audiência de queixo caído. E Paulo não era assim. Então, hoje, da mesma forma, existem pregadores famosos por sua eloquência, famosos por seu dinheiro, famosos porque as suas congregações, seus templos são suntuosos e lideram movimentos gigantescos com mensagens emocionantes. Mas a questão que você tem que perguntar dentro de você mesmo é: o Cristo que eles estão pregando está ressuscitado? Exclusivamente ressuscitado? Ou tem uma mescla com aquele que viveu como judeu? Se tem mescla, é falso. O Espírito manifestado no mundo de hoje glorifica a Cristo? Ou glorifica o ego dos homens? O Evangelho anunciado nos dias de hoje, onde você está, onde você presencia, é o do Cristo depois que ele ressuscitou, exclusivamente? Ou tentam colocar algo não é bem assim para você? Concluindo, estejamos vigilantes contra outro Jesus, outro Espírito e outro Evangelho. Vigiemos, você vigia o que você está ouvindo, o que você está vendo por aí. E a resposta continua sendo a mesma. Permaneçamos na simplicidade que há em Cristo. Tem um texto de Paulo onde ele diz assim: não vá além do que está escrito. Não procure saber coisas que não foram reveladas. Não vá além do que eu falei, Paulo disse. E tem muita gente hoje debatendo assuntos que não interessam. Cristo é simples, é viver pela fé. Cristo é suficiente. Você pode dizer isso? Eu recebo esta palavra de que Cristo é suficiente. A graça de Cristo é suficiente. Diga isso. A graça é suficiente. O Espírito de Cristo é suficiente. O Espírito de Deus é suficiente para mim. E o verdadeiro Evangelho continua sendo aquilo que Paulo deixou relatado em Romanos 16, 25. Ao que pode confirmar-vos, a igreja, segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo. Paulo fala meu Evangelho, que na verdade é o Evangelho de Cristo ressuscitado. Segundo a revelação do mistério que se manteve oculto desde tempos eternos, mas que foi manifestado agora, e que pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, é dado a conhecer a todas as pessoas para que obedeçam à fé. Você entendeu isso? Este evangelho talvez tenha estado em mistério para você, e você esteja ouvindo isso pela primeira vez, ou pela segunda, terceira, e diz assim: eu não estou entendendo isto, para mim é um mistério, porque me falaram de outra forma. Claro, porque apresentaram a você outro Jesus, com outro Espírito e outro Evangelho. Se você está entendendo isso, siga nesta fé. Esta é a fé que você precisa receber, porque Paulo diz aqui no verso 26 do que nós acabamos de ler agora, este Evangelho que estava em mistério para você e para tantos outros, ele é dado a conhecer hoje a todas as pessoas. Todas, para que elas obedeçam à fé. Não importa que religião essa pessoa tenha, não importa a sua religião, não importa o que você pensa, a sua filosofia de vida, não importa se você tem recursos ou não, não importa onde você vive, como é a sua família, o seu passado,
o que importa é que você obedeça a esta palavra. Não é obedecer por mandamento, é obedecer por entendimento. Se você entendeu, eu convido você a estar conosco, novamente na próxima oportunidade em que nós estaremos trazendo esta mensagem da graça para você, para sua mente, compreender a verdade deste Evangelho precioso. Agradeço, recebo, que a tua mente esteja sendo renovada e declaro que será o melhor dia, a melhor semana de sua vida. Até a próxima oportunidade. Meu irmão, minha irmã, até lá. Abençoado com todos vocês. Não deixe que as tribulações mude o teu humor, pois elas são leves e momentâneas. São importantes para te dar crescimento, te fazem viver um eterno peso de glória. Não vivas pelo que se vê, mas pelo que se crê. Tudo depende da maneira que você fala. Como viveremos a glória se não formos aprovados? Mantenha firme a tua confissão, pois se sofremos com Ele, também com Ele reinaremos. Abra tua boca e confessa esta palavra. Ponha o teu anjo em tudo e não negue a Deus em nada. Viva os melhores dias da sua vida. Não vivas pelo que se vê, mas pelo que se crê. Tudo depende da maneira que você fala. Como viveremos a glória se não formos aprovados? Mantenha firme a tua confissão, pois se sofremos com Ele, também com Ele reinaremos. Abra sua boca e confessa esta palavra. Ponha o teu anjo em tudo e não negue a Deus em nada. Viva os melhores dias da sua vida. Se sofremos com Ele, firme na confissão. Viva os melhores dias. Solicite material inteiramente grátis pelo WhatsApp 11 95002 5531. Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil. E no Instagram acesse e siga-nos em www.facebook.com
instagram.com/cegbrasil_oficial. Acesse também nossa rádio web 24 horas www.radiograca.net. Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store. No YouTube estamos em 2 canais. Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais. Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil. Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila, com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.